Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvinte da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e louvor pelas promessas que tem nos feito, de tudo quanto ainda há de acontecer e se cumprir em nossas vidas, pela sua infinita misericórdia e pelas promessas da sua palavra. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal, aqui dentro do quadro Momento de Reflexão, onde estaremos considerando rápidas reflexão, o tema somente pela fé. Para tanto, nós vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança que temos, que a qualquer momento o Senhor divino nos buscar. Queremos te agradecer por este momento, mas estaremos aqui, Senhor, a refletir na tua santa palavra. Nos ajuda, que essa palavra seja como uma flecha, Senhor, da tua aljava e que possa alcançar muitos corações, trazendo discernimento, arrependimento, conversão, porque essa obra somente o Senhor pode fazer, como o Senhor tem feito em nossas vidas. Se estamos aqui, tem sido, Senhor, justamente por ela e pela tua graça. Faz isso, ó Pai, em nossa vida, nos ajuda. Vai derrubando, Pai, todas as barreiras que acabam levando muitos, Senhor, para um juízo eterno, por ter desprezado, Senhor, esta simples oferta, que é a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e também Senhor. Faz isso, ó Pai, é que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Somente pela fé. E eu queria, para nós sustentarmos essa verdade, estamos aqui lendo, o texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 10, versículo do 1 ao 6, que diz: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, observe bem, ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, se eu não estiver equivocado, 3 da tarde ou meio-dia, não posso precisar, mas vamos pelo texto. Viu claramente em visão, visão é dada à noite, ele recebeu de dia. Viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. E este, fitando nele os olhos, e atemorizado, dada aquela experiência que Deus ali promoveu na vida daquele homem, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves, olha só, fazer. Diante desse texto, inclusive, amado, estava hoje, nesse presente dia, que é dia 14 de setembro, esse vídeo vai estar sendo publicado nesse momento que vocês estão vendo agora aqui em dezembro, ou vai ser em dezembro, especificamente, que vai estar liberado aí na plataforma do YouTube. E eu estava, nesse momento, era um dia de domingo, hoje é um dia de domingo, Eu estava na escola dominical quando o texto ali da lição em apreço
era justamente a leitura desse texto bíblico, né? Tanto esse começo, no meio e ali quando ele for alcançado pela graça e salvação mediante ouvir a palavra de Deus pela boca do apóstolo Pedro. E me chamou a atenção porque nós vimos que o perfil, a biografia deste homem, né, poderia estar levando ele a um conceito, né, de que as suas atitudes, as suas obras lhe proporcionariam. Eu falei que podia, tá? Tá bom? Essas obras poderiam estar condicionando ele não só a um relacionamento com Deus, né, como em um estreitamento, como também uma confiança com respeito ao porvir, com respeito à vida eterna. Porém, nós vemos um homem que o texto deixa bem claro e dá para nós entendermos que o que levou esse homem a ser quem ele era, um homem piedoso, um homem que tinha um bom encargo ali dentro da gestão pública daqueles que era a autoridade ali em Roma, e ele cuidava ali de um contingente de 100 soldados romanos. E diz-nos o texto bíblico que ele era um homem piedoso, né? Diz que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. O próprio exemplo daquele homem influenciava, em primeiro lugar, a sua casa. Aqueles que eram parte do seu convívio diário. E essa influência, dado o aspecto do cotidiano daquele homem, fez com que também a sua casa, né, fosse também, tanto a esposa como os filhos, fossem tementes a Deus. O temor a Deus é que trouxe e deu a esse homem as características pela qual lemos. E isso não é algo que vai proporcionar ou estaria proporcionando a Cornélio uma certeza de um real estreitamento com Deus e de uma salvação, de uma confiança de vida eterna. Observe isso. Onde Deus promoveu ali a presença de um anjo. Porque o salmista, no Salmo 37, diz que aquele homem que seus caminhos são justos, Deus fará ele conhecer a salvação. E este exemplo ali no Salmo 37, nós vemos aqui acontecer na vida de Cornélio. Era um homem piedoso, um homem temente a Deus, e ali naquela ocasião, naquele momento, ser temente a Deus é que ele se colocava como obediente a leis conhecidas pelo próprio judeus pregavam a respeito de Deus, o que ele requeria ali do judeu. A única diferença é que ele não se deixava circuncidar, nem ele, nem a sua casa. Por isso é usado esse termo temente a Deus, que era a questão daquela época. E diz-nos as Escrituras que Deus, ele enviou um anjo, amados, que são ministros para aqueles que são para a salvação, ministros apenas. Ele não tinha essa missão da evangelização. Mas observe que ainda com tudo isso, Deus ele falou para ele que ele enviasse alguém para trazer Pedro, o apóstolo Pedro, que estava na casa de Simão. O que não mostra dentro desses três personagens, para nós, amado, é que Deus conhece a minha vida. É que Deus conhece a tua vida. E Deus ele tem visto as tuas obras. Dentro dessa certeza que esse texto, né, frente a esses três personagens aqui citados, Cornélio, Simão, um certo Simão, né, e Pedro, qual tem sido as nossas obras? As nossas obras, ela irá promover, porque o que foi que promoveu aqui? Vai promover
a oportunidade de conhecermos a Deus como devemos conhecer e servi-lo como Ele quer que o sirvamos? Ou as nossas obras estão mais a promover a ira, o desagrado de Deus, o desafeto de Deus, que em vez de enviar um anjo, enviará a vara para nos corrigir? Essa é a pergunta aqui dentro desse texto que não se cala. Porém, observe que este homem era um homem bom. Era um homem que tinha um testemunho público, porque ele se compadecia daqueles em meio ao povo, e dado o fato de estar em sua mão o alcance de socorrer, ele socorria. Que ele diz que ele dava esmola ao povo. Esse povo, não podemos jamais termos dúvida, que ele está falando que aquele contingente de necessitados, pessoas tanto necessitadas, que ele não conhecia, como aqueles que ele conhecia. E ele, dentro da sua condição, ele ia lá e socorria. E de contínuo, observe bem, orava a Deus. Será que nos chama a curiosidade quando olhamos tal biografia de alguns homens de Deus da Escritura? E nos aguça a curiosidade de qual seria o teor das suas orações? Pelo menos para mim gera essa curiosidade. Não para saber, mas para poder seguir o exemplo. Porque Cornélio, ele ainda que tinha a sua ocupação, ainda que tinha o seu cargo de centurião, ele tinha o seu tempo de família também. Mas além de tudo isso, ele, diz a Bíblia, orava de contínuo a Deus. Mais uma pergunta que não quer se calar diante da nossa reflexão. Como tem sido o nosso momento de oração? Como tem sido a nossa vida no particular da oração? Ou se esquecemos de orar? Ou oramos somente quando estamos no culto? Precisamos orar ao acordar. Precisamos orar na hora do altar da provisão de Deus, que é a hora do almoço, a hora da janta daqueles que assim fazem. Como também devemos orar à noite, ao descansar, agradecer a Deus pelo dia. Porque quantos amados durante aquele dia não partiram dessa vida? E amanhã pode ser o meu caso. Amanhã pode ser o seu caso. E como está o nosso altar de oração? Como também pedir a Deus, porque eu sei, amados, que não é fácil. Estou falando por experiência própria. Para que nós venhamos orar, se não todos os dias, no período entre o levantar e o deitar, mas de alguma ocasião, se eu não venha nos conceder essa graça para orarmos ao Senhor. Porém, que isso seja de contínuo. Que seja de contínuo. E a Bíblia diz que ele orava continuamente a Deus. Então, isso não era o suficiente. Cornélio precisava entender que essas obras, estavam realmente testemunhando o que a própria Escritura diz aqui dele. Traz como referência este homem, que ele era temente a Deus. Porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E logo essa sabedoria que fala da vida prática, do ato prático, vai fazer com que essa pessoa almeje, né, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é verdadeiro. Como também esta sabedoria por temor a Deus vai nos levar mais próximos de Deus. Como fazia Jó. Jó trazia as mesmas características desse homem. E ainda assim, precisou ter aquele encontro com Deus. Porque o orgulho estava já tomando conta de Jó. Jó, ele já estava fazendo da sua vida de piedade e do exercício, como ele era, um homem que alcançou o testemunho do céu,
estava correndo um perigo, e porque Jó já estava trocando essa atitude como uma moeda de troca, como nós vemos claramente no capítulo 31 de Jó. Ele faz lembrar do que ele fez, do que ele deixou de fazer, quem ele era, os que socorria, os que aconselhava. Ou seja, Jó estava sobre uma crise existencial por não entender por que razão ele estava passando por tudo aquilo. E ele teve que ter um encontro com o Senhor, onde ele reconheceu a miserabilidade dele, quando não, ao nosso exemplo, com respeito a queremos ou buscarmos questionar no menor que seja, na proporção que seja Deus, do momento em que passamos ou do seu agir, do seu governar. E assim também foi com Cornélios. Ele precisava ouvir as palavras de Pedro. E quando você vai, se você quiser se preocupar com isso, ler o capítulo 10 de Atos, você vai observar que tudo aquilo aconteceu. Ele enviou homens, assim que o anjo saiu, ele enviou ali alguns soldados, dentre eles um piedoso soldado, né? E mandou ir ali buscar Pedro. Pedro teve que receber uma visão celestial para que a escama da vaidade nacionalista, né, e monoteísta que ele tinha, de que Deus era só para o povo judeu, precisou também ter uma visão para que essa escama caísse e seu coração abrisse a compreensão de que Deus não fazia acepção de pessoa. E diz-nos a Escritura que Pedro foi até a casa desse homem e ele não falou nada além de Cristo. Pedro falou de Cristo no início, Pedro falou de Cristo no meio e Pedro falou de Cristo no fim. Falou de Cristo que cumpriu a lei, falou de Cristo que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, para perdão do nosso pecado, e falou da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Diz a Bíblia que enquanto Pedro falava ali, pregava para aquele homem, e todos que ele chamou ali para se reunir antes da chegada de Pedro, diz que aquela casa daquele gentio foi repleta da misericórdia, graça e presença de Deus, e eles passaram a ouvir aquelas pessoas, aquele gentio, a magnificar a Deus. Pedro e mais 6 judeus que levaram para ele como testemunha. O judeu precisava só de 3 testemunhas. Ali tinham 6 testemunhas, além de Pedro. 7. Dando a certeza e imperfeição, que é o número 7, de que Deus, sem qualquer dúvida ou sombra de dúvida, Deus não faz acepção de pessoa. E que Pedro, e que não só Cornélio, mas toda a sua casa, precisava crer no Senhor Jesus. E diz a Bíblia que ali eles foram batizados, né? Desceram as águas e confessaram ao Senhor. Por quê? Porque a salvação, ela é somente pela fé. Não são as obras. Não são as obras. As obras, elas são devidas. Fazer, buscar o bem e não se cansar por isso é um dever de todos nós. Porém, com respeito a uma comunhão com o Senhor e uma certeza de vida eterna, é somente pela fé. E não poderia encerrar com esse texto, que ele é áureo, né, da palavra de Deus com respeito a isso, é o Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Capítulo 8, Efésios capítulo 2, melhor dizendo, versículo 8 e 9, quando diz assim, ó: porque pela graça sois salvos só por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. E Efésios diz, para que ninguém se glorie.
Então, logo que esse ninguém se glorie, não trata de um pecador invertebrado, não trata de um ladrão, não trata de um criminoso, daquele que faz uso de drogas, se é mentiroso, ou qualquer que seja a sua vida promíscua. Não. Para que ninguém se glorie, está falando justamente do perigo que há daqueles que são boas pessoas realmente, são bons cidadãos, executam o seu trabalho, são bons profissionais, exemplo de Cornélio, como um centurião, uma família de exemplar. Porém, isso é que pode gerar esse glorificar-se, né? Para que ninguém se glorie, se ache meritório com respeito ao relacionamento com Deus e à salvação. Mas os méritos, eles se encontram unicamente na cruz do Calvário. Na obra vicária, né, ali, perpetrada, consumada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que está aqui, que me ouve, independente qual seja a sua situação, você precisa entender que você precisa crer no Senhor Jesus para poder ser salvo. Porque a sua própria palavra diz, quando o Senhor Jesus, enviando o discípulo, disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquela que crê e for batizada será salva. Aquela que não crê será condenada. Olha só que versículo. Lembrado aqui dentro dessa reflexão. E o que aconteceu com Cornélio? Pedro cumpriu o ide do Senhor Jesus, ainda com a pequena resistência a princípio, mas pregou. Ele esqueceu que o mandamento do Senhor Jesus era para todo mundo. Ide por todo mundo. Então, no mundo todo, não ia se encontrar só aqueles que estavam espalhados nas nações, que eram judeus, mas a todos. E o que crê e for batizado será salvo. E o que aconteceu com Cornélio, sua casa e todos que estavam ali? Eles creram e foram batizados. Então, você que está aqui conosco, se carece dessa atitude, então faça isso. Se humilhes aos pés da cruz. Arrependa dos seus pecados, o qual Deus bem conhece. Como Deus conheceu as obras de Cornélio, também Ele conhece as nossas obras. E pecado não tem data de validade. Cada dia nós acrescentamos a ira para o dia vindouro da ira como tesouro. E somente o arrependimento, a confissão da pessoa bendita do Senhor Jesus pela fé é que nos tornará dignos nele, por ele, para não só mantermos e passarmos até uma comunhão com Deus, mas uma certeza em nosso coração da vida eterna com o Senhor. Façamos isso, tomemos essa iniciativa. Amém? E que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos agora, então, orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais esta mensagem. Ainda que relutante, ainda quem sabe, ó Pai, retinente aqui no canal, mas necessária. Necessária para todos nós, ó Pai, que estamos aqui a meditar, como aqueles que ainda vão fazer isso, ó Pai. Que jamais possamos nos vangloriar no que quer que seja, a não ser na cruz do Calvário, a não ser na obra vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas. Nos guarda, Senhor, nosso coração, Pai, da vaidade que não convém, da jactância que não nos pode ser própria, mas sim um coração humilde, Senhor, um coração a compreender que somente por intermédio da fé, somente a fé é que pode nos proporcionar, Senhor, a salvação, a comunhão e a salvação. Isso para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. A fé na pessoa bendita
do Senhor Jesus. Porque Ele mesmo disse, Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. É o que nós pedimos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.